começar, a gente sempre começa falando desse assunto, que é o que está envolvendo a vida de todo mundo. Como é que está sendo a quarentena para você? Onde que você está passando? Está dando para manter os treinamentos? Bom, a gente tem que se adaptar, né? É o que a gente tem para o momento. Mas eu estou aqui no interior de São Paulo, na casa dos meus pais, já faz um tempo, né? Fiquei um mês em Uberlândia, logo que a gente já sabia que não ia ter mais a Superliga e tudo mais. Ficamos realmente de quarentena. E depois eu vim aqui para a casa dos meus pais. Eu estou mantendo, sim, o físico, né? Até porque eu tenho que zerar ainda a minha lesão, que veio depois da minha cirurgia, eu não consegui zerar ainda. Então, eu até fiquei umas 3 semaninhas sem fazer algumas coisas, mas já voltei de novo à ativa, já voltei os treinamentos, já procurei o físio, que era o físio do Praia, né, do ano passado. Ele me ajudou também, como ele já sabia todo o trabalho, já sabia como que eu estava e tudo mais, e a gente só deu uma continuidade aí para tentar zerar, para começar a próxima temporada sem dor, se Deus quiser. Bacana, Claudinha. Vamos começar falando da última temporada, o assunto mais recente. O Praia começou bem a temporada ali, teve o Desafio Minas Rio, o Campeonato Mineiro, Supercopa, 3 títulos. Já foi um começo de temporada promissor ali? Você sentiu que o time estava engatando uma boa sequência, um bom entrosamento ali? Ah, com certeza, né? Quando a gente inicia uma temporada, a gente sempre quer logo de imediato mostrar a nossa identidade, né? E todos os times que eu participo, não é, eu acho que é muito característica minha, dos times também, de ser time trabalhador, sabe? Ser time de operárias, né? Trabalhar muito. Então, não foi diferente esse ano. E realmente, o princípio da temporada ali, realmente, com títulos, só fazia a gente querer mais e mais, né? Mas é claro que a gente sabia também que os times estavam ainda, até a gente, como os outros times, também estavam cada vez mais pegando ritmo, melhorando muito mais. E a gente viu ao longo da temporada realmente que isso aconteceu, né? Mas foi maravilhoso o início. Eu acredito também que até o final, né? A gente teve alguns percursos assim que não foi o que a gente esperava, que não foi o nosso objetivo, que foi o sul-americano, que foi o mundial também, de não ficar na posição que ficamos, né? Dava com certeza para a gente ficar melhor, apesar que no Mundial foram times assim muito bons, né? E que nosso time evoluiu mais ainda lá. Eu acho que o lugar que nós ficamos, ele não valoriza o crescimento da equipe que nós tivemos lá no Mundial, sabe? Então, em relação a números, que isso a gente vê todos os dias ali, o Paulinho é um cara muito que estuda muito, né? Então, isso é bacana e os números diz muito isso, né? O tanto que a gente evoluiu lá no Mundial, já dos jogos que a gente já tinha conquistado alguns títulos, né? Então, o lugar que nós ficamos, isso não valoriza muito, mas o time cresceu muito lá, muito. E voltando de lá, que nós voltamos já direto para a Superliga, só demos continuidade a esse crescimento. E ainda mais que ficou aquele gostinho que poderíamos ter ficado melhor, né, classificado. Então, essa evolução da equipe assim foi muito nítida. É claro que a gente tem aqueles altos e baixos claro que a gente também não gostaria de ter, né? Quem que gostaria? A gente quer sempre manter subindo, né? Mas a gente também tem que estar preparado para esse momento que a gente cai, né? Para não deixar cair tanto, ou pelo menos estabilizar, para continuar sempre crescendo. E, bom, e até o final da temporada, que nós ficamos em primeiro lugar, né? Falando de Superliga, foi uma campanha maravilhosa que nós fizemos. Fechamos até o segundo turno, né? Em primeiro lugar. Claro que playoff, a gente sabe que é outro campeonato, é outras coisas, é outro campeonato mesmo. Mas eu tenho certeza que nós tínhamos totais condições e a gente estava, assim, no caminho para conquistar mais um título.
Agradecer todo mundo aí que já está entrando, participando, mandando mensagem. Vi aqui que a Michelle entrou também. Um abraço para você, Michelle. Perdão. E Claudinha, eu queria falar um pouco mais sobre o Mundial. Você já abordou um pouco a questão do Mundial. O que você acha que faltou ali para o Praia ter um desempenho melhor? Claro que, igual você falou, tinham equipes com verdadeiras seleções mundiais, que realmente eram muito difíceis de ser batidas. E você falou que a posição do Praia, que foi o sexto lugar, acabou que não refletiu a evolução da equipe. O que dá para ter sido melhor ali? O que você acha que pode ter faltado naquela competição? Bom, eu acredito que nós jogamos de igual para igual com todos os times, né? Só que o detalhe ali do final, principalmente, faltou muito para a gente. Não sei se foi realmente falta de preparo ou de experiência. Realmente eu não sei se, mas eu tenho certeza assim que nosso time no papel não bate de igual para igual com qualquer time, sabe? Então é isso que eu falo assim que faltou mais esse algo a mais, assim, sabe? E foi uma primeira vez que eu disputei o Mundial, que para mim foi incrível participar desse campeonato que a gente sabe que tem melhores ali do mundo, né? De ver também estilos completamente diferentes, você vê o nível que já estão ali, que você só olha e fala, poxa, eu quero isso para mim, sabe? Eu quero jogar desse jeito, eu quero buscar essa evolução para chegar assim também. E o porquê não? Então, esse foi o meu balanço, sabe? Quando eu cheguei no Brasil, eu falei, poxa, a gente chega aqui e fala, poxa, sexto lugar, mas nossa, crescemos tanto. Né? A gente fica chateado por isso, porque até por merecimento também. A gente sabe que todos os times merecem, né? Mas a gente vê tanta coisa ali. Eu, particularmente, sofri. Foram os meus primeiros jogos, assim, jogando muito mais, principalmente de titular, foi no Mundial, porque eu não estava conseguindo jogar, eu não estava conseguindo treinar até o momento, né? Mas eu estava ali buscando meu melhor momento físico e ali eu consegui melhorar um pouquinho, né? Mas é mais isso mesmo, assim, eu acho que detalhes, enfim, essas coisas, sabe? Que faz a diferença com certeza. É uma bola, mas se eu errar uma bola, minha companheira errar uma bola, outra errar uma bola, já são seis de que está dentro de quadra, né? Então a gente tem que minimizar cada erro, que é muito importante, principalmente em campeonatos assim, que é muito forte, né? Caio Diego, a gente vai falar de seleção um pouquinho mais pra frente. Você pode ter certeza que eu vou lembrar da sua pergunta, tá, Caio? Claudinha, falar também um pouquinho sobre a Superliga. O Praia fez uma campanha bastante consistente, né? Assim, tirando a derrota para o Sesc Rio ali, que foi atípica, 3-0 dentro de casa, e a última derrota também para o Minas, acabou que, claro, tem um clássico regional, mas o Praia ali já tinha garantido o primeiro lugar. Então, querendo ou não, acaba que entra um pouquinho mais relaxado. Como é que você avalia essa Superliga, para depois a gente falar um pouquinho do Sul-Americano também? Bom, é bem isso que você falou. A gente conseguiu manter um equilíbrio bacana na Superliga, né? Tiveram essas derrotas, como você mesmo citou, e eu acredito muito, assim, tudo na minha vida eu sempre tento ver o lado positivo. Eu não fico martirizando aquela coisa ruim. Eu pego aquilo para me dar de aprendizado, sabe? O que nós temos que melhorar? Então, a gente não coloca em um jogo porque foi ruim. Eu lembro que o jogo do Rio foram placares assim que não mostrava que era o nosso time, nossa característica, nossa identidade, nós não conseguimos aplicar naquele jogo. Então, só que a gente não esquece de um dia para o outro de jogar, né? Infelizmente foi um dia ruim, um dia bom para elas, e a gente sabe que quando começa a dar tudo certo, começa a dar tudo certo, quando começa a dar errado, aí que vai dando cada vez mais errado, né? Mas, enfim, eu acredito muito que a cada derrota que nós tivemos, no dia seguinte nós crescemos muito mais, sabe? Eu não sei se talvez uma vitória naquele momento, ter ganhado todas as partidas, não sei, sabe, essas coisas, se ia fortalecer tanto a nossa equipe como fortaleceu nas derrotas. Porque na derrota você fica triste, você fica, nossa, você fica bravo, você quer fazer mais, você fica com aquele sentimento, nossa, eu poderia fazer muito melhor. E aí a gente assiste os vídeos da derrota, você fala, meu Deus, não acredito que eu fiz isso, que eu errei isso, eu poderia fazer diferente, né?
Enfim, então você fica com aquele algo a mais, assim, não, nosso time pode muito mais, não é isso que a gente tem para oferecer. E eu acho que acho não, tenho certeza que aconteceu muito isso, sabe? Principalmente naquela derrota do Rio, em algumas derrotas que a gente sente mais, né? Então, mas foi isso mesmo. E a gente deu realmente ali, depois a gente só teve a derrota, que foi o último jogo para o Minas, que o Minas vinha no embalo muito bom também, né? E a gente também, de umas vitórias muito boas, tanto a última vitória foi contra o Rio de Janeiro, foi uma vitória incrível na casa delas, se eu não me engano foi, né? Uma vitória incrível na casa delas, mas enfim, é jogo, é jogado, talvez, a gente sabe que não é assim que a gente tem que se comportar, independente se a gente já estivesse classificado ou não, mas querendo ou não, dá uma relaxada, né? E elas vieram para cima com tudo também, porque elas também poderiam mudar a classificação ali. Enfim, né? Mas acredito muito que a nossa Superliga foi bem regular. Lógico que a gente sempre pode melhorar, né? Mas, como acabou também, agora não tem mais o que melhorar. Ô, Claudinha, sobre o Sul-Americano, eu já conversei com a Pri Daroit aqui, que hoje, inclusive, antes da gente entrar aqui, logo antes da gente entrar, se despediu do Praia, para a próxima temporada, ela não continua no Praia. E ela falou também um pouquinho de como as lesões prejudicaram ela própria no Sul-Americano, que ela não estava em boas condições, que ela se machucou no primeiro treinamento sul-americano, se não me engano. A Fawcett estava voltando a jogar no vôlei, que ela também estava se recuperando de uma lesão. As lesões prejudicaram muito o desempenho do time ali no Sul-Americano. Aquela final contra o Minas também, o time está precisando de um pouquinho mais de ritmo. Ah, com certeza. A gente via o time do Minas muito inteiro, sabe? E a gente capengando um pouco ali. Mas, enfim, nós somos sujeitos a isso também, sabe? A Pri comentou sobre ela e eu falando sobre a minha lesão também. Eu fiz uma cirurgia para acabar com a lesão e eu tive problemas depois da cirurgia. Eu tive 2 infecções no meu pé e sempre quando eu estava voltando. A minha cirurgia, teoricamente, era muito simples. Em 2, 3 meses eu estaria de volta tranquilamente, mas infelizmente eu tive uma infecção que aí, na primeira infecção, a gente não sabia que era uma infecção, tratamos como uma inflamação. Depois de 2 meses de novo que eu estava voltando, deu outra infecção, aí nós fomos descobrir que era uma infecção. Então, demorou mais 2 meses. Quando eu estava voltando de novo, eu tive uma sobrecarga no joelho por conta disso, por conta da musculatura estar mais sensível, estar mais fraca, né? E também eu fiz todo o meu processo na pré-temporada, antes até das meninas se apresentarem. Então, eu tinha muito tempo de sobra. Só que a partir do momento que eu comecei a ter os problemas, as coisas começaram a acelerar. Então, eu não tive aquele tempo, o que eu estou fazendo agora nesse momento, sabe? Para ter o fortalecimento ideal para o pós-cirúrgico. Então, eu acredito sim que as lesões atrapalharam um pouco a gente, não só no sul-americano ali. A Pri vinha numa sequência muito boa, ela fez uma campanha muito bacana pelo Praia. E ela ali também, no primeiro dia, ela teve um estiramento ali atrás do joelho, né? A Fawcett também torceu o pé. Enfim, a Tica também, a Martínez, sempre sentia dor no ombro. E quanto mais a gente jogava, mais as lesões apareciam, né? Eu lembro que a Fê também estava com alguma coisa no ombro, que ela travou o ombro, ela não conseguia esticar, então ela ficou os primeiros jogos inteiros, assim, sem atacar, a gente não colocava a bola nela. Então, essas coisas, infelizmente, não é desculpa, mas muita gente não sabe, muita gente não entende o que está acontecendo, né? E é claro que com todas essas situações que a gente tem que lidar com isso, a gente quer a vitória. Poxa, era um sul-americano em Uberlândia, na nossa casa, então a gente queria muito conquistar essa vaga por mérito, né? Mas, enfim, o Minas naquele momento foi superior a nós e conquistou. E fazer o quê? E Claudinha, para finalizar os assuntos dessa última temporada, eu queria voltar um pouco nesse assunto da sua lesão que você falou. Eu lembro que no Mineiro, você foi disputado em Belo Horizonte. Eu até conversei com você estava com um gelo no joelho, falando que estava se recuperando dessa sobrecarga.
Como que foi lidar com essa lesão para você? Eu queria falar também, você começou a sentir dor, eu vi algumas entrevistas na temporada em que você foi campeã pelo Praia ali, mas no time Isso. estava ainda, depois atrapalhou bastante em Osasco. Antes você já tinha lidado com alguma lesão séria desse tipo? E como que está sendo para você, já que essa lesão está durando tanto tempo assim, de lidar com essa lesão, de trabalhar contra essa limitação também que você enfrenta diariamente? Então, eu tive, da minha carreira, assim, eu tive lesões leves, sabe? Torção de dedo, já quebrei dedo, mas o máximo que eu tive, assim, foi um mês parada e nunca mais senti dor, sabe? É um entorse de tornozelo, essas coisas, assim. Ah, eu não sei cair muito sutil, então uma dor de pancada, sabe? Essas coisas. E realmente essa lesão veio no ano que a gente foi campeã, e eu comecei a sentir um pouquinho de dor no tendão. E aí a gente foi fazer uma ressonância e o médico me disse que eu tinha um osso meio saltadinho, assim, chama doença de Heidlung, que é o esporão calcâneo, sabe? E com o treinamento e tudo mais, com a carga, foi aumentando esse osso. Então ele raspava ali no tendão e aonde eu tinha muita dor, ele inchava, ele ficava muita dor, né? E o tênis também tinha o atrito ali do tênis, então e no começo assim não era tão dolorido. Ele aquecia, eu ia embora, sabe? Não precisava, eu não tinha tanta dor. E aí foi passando o tempo, aí eu fui em outros médicos, como eu tinha acabado de ter a lesão, eu imaginava que, até médicos mesmo me falaram que talvez não precisaria operar naquele momento, né? Que com uma pausa eu conseguiria zerar de novo. Só que eu não tive a pausa, porque depois que nós fomos campeãs, eu fui para a seleção de novas, depois teve o exército. Por mais que eu fiquei ali um mesinho parada, eu não consegui o tempo necessário para zerar a minha dor. Então, o que só foi acumulando. E eu lembro que quando eu cheguei em Osasco, nós fizemos, pelo menos até começar o Paulista, eu fiquei uns 40 dias sem fazer nada e eu realmente não sentia dor. Eu zerei o meu pé e tudo mais. E quando começou o Paulista, era muitos jogos, né? Muitos treinos, muitos jogos. Aí eu lembro que a Carol Albuquerque também estava com uma lesão no ombro. Então eu estava mais sozinha ali. Tiveram alguns treinos que eu treinava dos dois lados. Então deu uma carga a mais ali. Tiveram umas semanas na fase final que a gente jogou, sei lá, em 10 dias nós jogamos. Não, mentira. Em uma semana nós jogamos 11 sets. Então foi bastante assim. E aí o meu pé ali começou a pegar muito, 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 muito. Aí no final do ano, em Osasco, eu já estava com o pé muito ruim. Aí nós fizemos alguns procedimentos que aliviou um pouco. Voltei, retornei depois das festas melhor, mas eu já estava decidida que eu tinha que operar. E aí nas férias, quando acabou em Osasco, estava tudo certo já, operei. Tava mega feliz, falei, não, nunca mais dor. E aí eu tive essas complicações, né? Mas assim, eu vou te falar que é muito ruim. Em Osasco foi meu pior momento, assim, sei lá, de acordar com dor, sabe? Não, mentira. No temporada passada também foi bem ruim. E assim, de acordar, meu pé latejando, o joelho latejando, de não ter que andar muito, sabe? Por conta disso, de ficar trancada dentro de casa, por conta que eu não podia andar muito, senão meu pé virava uma bola. Mas enfim, eu te falo que eu conto nos dias, eu conto nos dedos, assim, os dias que eu fiquei triste, que eu fiquei mal, sabe? Porque eu sempre coloquei na minha cabeça isso. Quanto mais minha cabeça não estiver boa, quanto mais minha cabeça estiver para baixo, de triste disso, minha recuperação vai demorar mais ainda. Então eu não me dava esse direito, sabe? Eu falava, não, eu vou ficar boa. Uma hora eu vou ficar boa, não sei quando, mas eu vou ficar boa. E, enfim, eu tinha a cabeça desse jeito e ainda tenho, sabe? Tenho muita fé que, mesmo com as coisas aqui em casa, a gente tem uma limitação, não tem academia, não tem trabalhos, assim, muito fortes para fazer, né? Uma pessoa me orientando ali, mas eu vou conseguir fazer um pouco, pelo menos, sabe? E se Deus quiser voltar à próxima temporada, já bem.
Claudinha, mandar um abraço aqui pro pessoal do Fora de Quadra, que estão nos acompanhando, torcida praiana também, os fã-clubes todos aí. Eu começar a fazer um pouquinho das perguntas que o pessoal está fazendo aí, para depois também falar um pouquinho mais da sua carreira, do início ali. O Caio Diego e o Fábio Silva estão perguntando aí, usaram os termos dele, tá? E você se vira na resposta. Que eles falam se você se sente injustiçada por não ter mais oportunidades na seleção brasileira e se você acha que aquele episódio lá que teve no Campinas com o Zé Roberto se atrapalha ou não. Como é que você vê essa questão? Eu não sei se é injustiçada, assim, a palavra. Na verdade, me perguntam muito. Me fala exatamente essa palavra. Eu não sei dizer se é injustiçada, eu não sei o porquê que eu nunca mais fui convocada, se talvez aos olhos deles, eu não mereça estar lá. O que eu sempre coloco, assim, na minha cabeça é que eu tenho que fazer o meu melhor, sabe? Me doar ao máximo para o meu clube e se eu for merecedora, eu vou estar lá com a seleção e tudo mais, que é um sonho, com certeza. Eu acho que todo atleta que está em alto rendimento tem esse sonho de estar lá. Se vamos estar ou não é outra coisa, né? Mas, enfim, eu vou sempre fazer o meu melhor. Eu vou sempre fazer o meu melhor. E aí eu deixo na mão deles para ver se eu sou merecedora ou não, sabe? Mas hoje no Brasil a gente sabe o quanto das levantadoras que tem hoje que estão em melhores momentos, sabe? Enfim, eu não sofro por isso, né? Gostaria de estar lá? Com certeza, gostaria, mas eu não sofro. E se aquele episódio na Mil atrapalhou? Não sei dizer, talvez, né? Hoje eu converso normal com o Zé, né? Então eu acredito que aquilo não ficou mágoa em nenhuma das partes. Eu acho que foi um calor de jogo, acontece, né? Então isso para mim é muito bem decidido. Então eu acredito que para ele também. Então realmente assim não estar na seleção, eu não sei dizer o porquê. Mas eu estou totalmente aberta, tanto que o ano passado eu fui, foi uma seleção de novas, foi. E eles, eu agradeci até demais eles pelo tratamento que eu tive, porque eu já estava muito ruim do meu pé, só que eu não queria deixar de ir, né? Então, mesmo sendo uma seleção não de novas, né? Novas a gente não é mais, mas mesmo sendo uma seleção B, eu gostaria de estar lá, de vestir a camisa mais uma vez, né? Então, eu fui mesmo assim, e eles entenderam o meu momento, né? Então, dosavam meus treinamentos. Eu tive muita ajuda também de descobrir da onde poderia vir essa minha lesão e tudo mais. E foi muito bacana, foi uma experiência, assim, muito bacana de novo. Claudinha, o Vinícius Costa e o Niar, eles estão perguntando como foi jogar com a Nicole Fawcett e essa questão da aposentadoria dela também, como é que você vê, como é que vocês lidaram com isso? Eu sempre gostei muito de jogar com ela. Eu joguei um ano no Minas, eu acho que muita gente nem lembra disso, e 2 anos no Praia. Ela é uma jogadora muito aberta, ela é muito querida também, fora de quadra, dentro de quadra, muito sempre disposta a ajudar, de verdade, eu não tô, tá babando ovo, não estou, é a verdade mesmo. É uma jogadora muito querida mesmo. E é uma pena, né? A gente sabe que é sempre triste esse momento, né? A gente se coloca no lugar da jogadora, da pessoa, se começa a pensar quando chegar a nossa hora também. Mas se for melhor para ela, ela tá certa em fazer, como é, né? Ela já até falava, ela estava com algum. Principalmente quando a gente tem algumas lesões, a gente começa a pensar. A gente também já não é tão nova e quando você tem uma lesão é muito mais difícil de voltar hoje do que quando você tinha 20 anos de idade. Então, por isso que a gente tem que se cuidar o máximo que conseguir para prolongar mais a carreira, né? Mas a gente vai sentir muita falta dela, com certeza. Ô, Claudinha, muita gente aqui falando que você merecia mais oportunidades na seleção. Sim, que quando o Zé sair, talvez você seja chamada. O pessoal aqui está em polvorosa, vamos dizer assim. Perguntaram aqui, o Didi Kid 35 perguntou um jogo que você nunca vai esquecer. E o Di Alves perguntou como é trabalhar com o Paulinho. Então são duas perguntas. Um jogo que você nunca vai esquecer e como é trabalhar com o Paulo Cuco. Tem muitos jogos, né, gente? E cada jogo, assim, ali em Osasco tiveram tantos jogos emocionantes.
Mas realmente o jogo que vai ficar na minha memória, no meu coração, assim, foi o da final da Super League que a gente foi campeã, né? Eu acho que foi tudo perfeito aquele dia. Eu lembro que meu coração estava todo na quadra, eu me sentia leve, eu me sentia muito feliz, sabe? E eu queria muito selar, bater o martelo ali, naquele, de ser campeã, para mostrar assim para a gente o tanto que a gente merecia aquele título, sabe? Eu acho que a temporada inteira também daquele ano foi maravilhosa. Eu lembro, dava pra contar nos dedos, na verdade agora não me lembro, né? Mas tiveram poucas derrotas, então, e a gente sempre era crucificada, nossa, com o elenco que tinha, não tinha que não sei o quê. E era, e era normal, assim, a gente tinha feito uma campanha maravilhosa, sabe? Enfim, a gente acreditava e a gente foi buscar. E o principal, assim, que eu sempre falo isso, até estou sendo repetitiva bastante nessa quarentena nas minhas lives, é que principalmente depois daquela final, parece não, eu coloquei uma Claudinha para fora, assim, que eu gostei muito, sabe? Então eu venho trazendo isso que eu falo, eu vou sempre colocar aquela pessoa, eu quero ser assim, eu quero jogar desse jeito, porque desse jeito deu certo. Então hoje eu sou muito mais leve, sabe? Muito mais entendida, cabeça muito mais aberta, e principalmente depois daquela final que foi sensacional. Sobre a questão do Paulo Coco, como é jogar com ele, e outra, o Caio até complementou aqui, acho que é legal, já que é no mesmo assunto, se você acha que ele e o Zé possuem mais ou menos o mesmo estilo assim, se você acha que com ele talvez você tivesse mais oportunidades, como é jogar com ele, se você acha que ele e o Zé têm mais ou menos o mesmo estilo, assim, de treinamento, de visão de vôlei. O Paulinho, ele é um treinador, é um técnico muito bom. Ele é muito estudioso. Os treinos dele são sensacionais. Aquele treino assim que você sai exausta, acabada, mas muito satisfeita, sabe? Ele te faz pensar o tempo inteiro ali, que isso é muito bom. É um técnico muito exigente, por ter sido, principalmente com as levantadoras, né? Por ter sido levantador, ele tem uma visão diferente, né? Então, eu tento ao máximo estar de cabeça aberta para entender o que ele está me pedindo, o que ele está me passando. E essa última temporada foi muito bacana a nossa relação, porque cresceu muito em relação a isso, sabe? Essa conversa, essa troca do que ele está pensando e do que eu estou pensando também, né? Ficou muito mais alinhada. E eu acredito muito que quando chegasse ali nos playoffs, essa evolução ali ia aumentar cada vez mais, né? Então, é isso. Eu acredito que sim, o trabalho, por estarem muitos anos juntos, né? Se conhecem demais, né? Os dois ali. Então, acredito que sim, que o trabalho são bem parecidos, os treinamentos são bem parecidos. Já joguei com o Zé também. Os treinamentos também são bem parecidos, assim. E é claro que eles buscam evolução, né? Cada vez mais tem coisas novas. A gente sabe que o vôlei só cresce a cada ano e a gente sempre busca essa evolução. Então, é isso. Agora, Claudinha, queria voltar um pouquinho nesse jogo histórico que você falou aí, a melhor partida aí, uma partida mais memorável, na verdade, na sua carreira. Não é para qualquer um também, né? Ser eleito o MVP de uma final de Superliga realmente é um fato marcante, um fato histórico, principalmente que foi o primeiro título, até o único título do Prata até agora de Superliga. Como é que foi aquela temporada ali para vocês? Aquela final também? O que foi marcante, decisivo, no final de contas, vocês deram um 4-0 no Sesc Rio, isso também não é para qualquer um. Então, contar um pouquinho de como foi aquela experiência para você e também da temporada. Exatamente. Bom, a temporada eu falo assim que durante a temporada eu era muito mais calada, mais fechada, sabe? Talvez até um pouco insegura, eu digo assim, sabe? De querer fazer muito, mas era um pouco travada. Insegura não, um pouco travada, né? Eu acho que eu nunca fui insegura, eu era um pouco travada, achei a palavra. E realmente, assim, nos playoffs, eu comecei a me soltar mais. Porque, principalmente, o time fechou muito mais, sabe? Nós chegávamos entre nós, ele falava, gente, a gente é capaz. Tanto que eu lembro que o playoff, os jogos contra o Osasco foram sensacionais. Foram 5 jogos maravilhosos, né?
Então, dali você já via, poxa, a gente merece muito isso, sabe? Independente se a gente fosse ou o Osasco fosse também, era muito merecedor os times, né? E só que enfrentar o time do Rio, que está acostumado ali com finais, né? Muitos títulos e tudo mais, seria muito difícil, a gente sabe. E quando a gente perdeu o primeiro jogo, eu lembro que no primeiro jogo eu já estava mais solta, só que não foi. Então, só que a gente só tinha uma oportunidade, né? Então a gente não pensava no que passou, a gente pensava sempre no depois, a gente não pensava no ponto que passou. E eu lembro que até os erros daquele jogo, quando eu errava, talvez um outro momento eu errava, eu ficava mais assim, né, acanhada. Não, naquele jogo eu errava, falava desculpa, pronto, vamos para a próxima e já era, sabe? Eu lembro muito disso, assim, e todo mundo ali, dentro de quadra, fora de quadra, nós fechamos completamente. E isso faz muita diferença, né, de você sentir que tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo falando a mesma língua ali, é muito importante, né? E realmente, assim, é que nem eu comentei um pouquinho na pergunta passada, a temporada inteira a gente treinou demais, 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 até porque era um time novo, um time que estava se conhecendo um pouco mais, né? E tinha muitas coisas, muitos entendimentos, assim, até mesmo de entender mais o que o Paulinho me pedia, sabe? Então, para você ver, é muitas coisas, assim, muita mudança, né? E só que já tinha sido a temporada toda muito boa, muito bacana, né? A nossa campanha. Então, muito mais a gente merecia aquele título e mais ainda uma final histórica, né? Para Uberlândia, para o Praia, para mim também, que foi meu primeiro ano. Então, isso é muito bacana, assim. Por isso que eu tenho tanto carinho, assim, pelo Praia também, né? Eu já escrevi muitas linhas junto com eles ali, muitas histórias juntos e isso é muito bacana. Agora, Claudinha, seguindo essa linha, o gancho que você deu aí sobre a identificação com praia, se eu estiver enganado, você me corrija. Mas você chegou pro praia logo na primeira temporada que eles disputaram a Superliga A, não foi isso? Você tem, Exatamente. então, uma longa trajetória desde o começo com o Praia ali. Conta um pouquinho mais dessa identificação também com a torcida e a importância do apoio deles. E essa longa trajetória com o Praia, claro que depois você passou por alguns outros times, mas as primeiras temporadas do Praia você também esteve ali. Exatamente. O primeiro ano do Praia na Superliga, eu jogava. Não, eles estavam na Liga B, né? E a gente foi jogar contra eles. Eu jogava em São José dos Campos. E eu estava num momento muito. Não, não, eu estava querendo parar, sabe? Eu estava muito desmotivada. E jogar contra. E eu lembro quando nós jogamos contra elas, nós perdemos. Eu estava super chateada. E o Spencer, na época, era técnico do Praia. E só tinha uma levantadora, que era a Luísa. E ele comentou comigo, falou: olha, a gente conseguir a vaga, a gente vai sim para a Superliga e tudo mais. E eu quero trazer você. E aí aquilo me motivou muito, eu torcia muito para eles e deu certo. Eu fui para lá, foi maravilhoso. Eu lembro que na época eu era super gordinha, eu estava muito, como eu falei, eu estava muito desmotivada, queria parar, queria começar a estudar, fazer outra coisa. E quando eu cheguei lá, eu já logo comecei a correr atrás para emagrecer, para buscar mesmo, desde o primeiro momento, mostrar que eu estava afim nesse momento, já de cara pensando nisso, né? E foi maravilhoso, ninguém nem esperava, se não me engano, nós ficamos, não, enfim, nós ficamos em nono lugar, alguma coisa assim, sabe? Não, não é. Não. Nono lugar. E aí, o segundo ano eu renovei, nós ficamos em sétimo e sempre foram times muito legais, assim, sabe? E uma experiência incrível. Era o primeiro momento que eu estava jogando também, aprendi muito. Saí, dei uma rodada, fui para o Minas, né? Campinas, SESI. Aí retornei e foi, assim, sensacional o retorno. Foi a primeira final que a gente participou. Então, você vê que eles muitas histórias assim que eles muitos tabus assim que eles quebraram, que conquistaram, eu estava presente. Então acho que é isso assim, o carinho sempre o retorno dos torcedores, dos sócios, dos dirigentes do clube, os patrocinadores, eles são muito bacanas assim. A gente sempre fala que realmente é uma família, né? Então é por isso que eu me sinto bem.
Não que eu não me senti, que eu não me senti bem nos outros clubes, jamais. Eu amei ter jogado no Osasco, amei jogar em Campinas, é do lado da minha casa. No Minas eu joguei muitos anos também, né? Então, cada ano a gente escreve uma história diferente. Mas é por ter jogado muitos anos já no Praia. Se não me engano, foram 6 anos. Então, bastante tempo. Com certeza, Claudinho. E legal isso que você falou, que você, no momento crítico ali da sua carreira, o Praia ter aberto as portas foi fundamental ali para você. E eu queria aproveitar uma coisa que você falou na sua resposta ali também, sobre a questão do peso. No início da carreira, isso realmente era um problema? Como que foi para você lidar com esse problema, para superar esse problema ali? No início da carreira, no início da Superliga ali também, você falou do Praia na questão de perder peso, como é que foi isso para você? Eu sempre tive muito problema com isso, né? De peso e tudo mais. E eu sempre fazia tudo errado. Quando a gente era juvenil, a gente nunca tem a cabeça, né, boa, principalmente quanto a isso. Enfim, come tudo errado, não tá nem aí. E quando eu coloquei na minha cabeça, não, é isso realmente que eu quero, é isso que eu vou buscar, eu vou focar. E eu sempre fui muito focada, muito. Se eu tenho um objetivo em fazer uma coisa, eu sou muito objetiva mesmo, sabe? De querer fazer e fazer o meu melhor. Eu sou muito perfeccionista. Então, depois dali que eu falei, não, eu quero emagrecer, eu vou emagrecer, eu comecei a gostar disso. Não, eu não queria só emagrecer, eu queria conhecer, sabe? Eu queria me conhecer, eu queria saber qual as melhores coisas a ser comida, sabe? Essa coisa, não simplesmente me enfiar numa dieta e depois de alguns meses voltar, sabe? Então, e eu comecei a ver palestras, eu comecei a ir em várias nutricionistas, cada uma falava uma coisa para mim, comecei a entender mais o meu corpo. Então, e eu ainda tinha muitas oscilações. Eu lembro que no começo, assim, nas férias, eu ainda dava uma engordadinha, mas depois eu logo buscava e emagrecia. Então, aí, e cada vez mais eu vou entendendo isso, eu vou gostando cada vez mais. Tanto que uma das coisas, né, do meu pós-carreira, talvez pode ser que eu possa ser nutricionista, porque é uma coisa que eu gosto. Já tentei começar, mas a gente sabe que é muito difícil, né, conciliar os dois, o estudo e o esporte. Mas eu já tentei começar a fazer nutrição, mas então é mais disso, assim, sabe? Mas eu sofri muito, ia em ginásios que me xingavam muito, bolha de bolso, vi mil coisas, sabe? De técnicos também, já colocar o dedo na minha cara e falar assim: você é gorda, você nunca vai ser uma levantadora boa, sabe? Não, e eu simplesmente olhava e falava: ok, eu vou continuar persistindo, eu vou continuar. Enfim, né? Então, essas coisas assim, eu acho que eu nunca me abalei, né? Teve um momento assim que eu até não gostava, que as pessoas brincavam comigo: ah, gordinha, nunca gostei, nunca. Mas hoje já nem ligo mais. Aí eu sei hoje que eu também não sou mais gordinho, mas eu tenho que me cuidar o tempo inteiro, sabe? Só que não ficou aquela coisa assim: nossa, eu preciso me cuidar. Eu tenho prazer em me cuidar, prazer em estar bem, sabe? Então é mais isso assim que aconteceu depois que eu emagreci. Bacana, Claudinho. Cada atleta tem seu biotipo, né? Não tem essas regras assim, só um tipo vence ou só um tipo dá certo. Realmente é trabalhar com o que você tem e dar o seu máximo, igual você falou. É. E Claudinha, muita gente falando aqui também perguntando como que foi para você jogar a final, aquela final que vocês ganharam, 17, 18, sabendo que não iria renovar, e por que que você não renovou naquela temporada? Por que que você foi para Osasco? Tem algum motivo específico? A proposta do Osasco era melhor, era mais interessante? Como é que foi esse processo lá? Bom, eu lembro que depois da primeira final que nós perdemos, né? Aí veio a notícia que a Lorde já estaria sido contratada pelo Praia e tudo mais. Eu lembro que saiu uma matéria e tudo mais, aí todo mundo, minhas redes sociais bombou, as pessoas bombaram, todo mundo já queria falar sobre aquilo, né? E muita coisa, muita, muita. E aí eu lembro que naquela semana, eu falei: não, eu não preciso entrar nessa pilha. Não, eu tenho um objetivo muito maior ainda, que é essa temporada. Eu não posso pensar na próxima sem antes concluir essa, né?
Então eu lembro direitinho, assim, eu tirei um dia, assim, que eu estava mais irritada por ter perdido, por ter aquela um monte de informação, não sei o quê. Aí eu fui na igreja, eu sou católica, eu fui na igreja, ela estava aberta, mas eu lembro que eu conversei tanto com Deus, tanto, falei, e o que eu só pedi para ele, eu só pedi para ele tirar todas essas coisas que não me levaria a nada, não me levaria nada positivo para a final, sabe? E tudo que não participaria da final no domingo, eu pedi para ele tirar do meu coração, do meu pensamento, sabe? Que nada me abalasse. E olha, eu vou te falar que eu sou uma pessoa muito de fé. Vou te falar que eu passei uma semana maravilhosa. Eu treinei muito bem, sabe? Então foi muito reflexo disso também, sabe? Da semana maravilhosa que eu tive para no domingo estar muito bem preparada, ficar muito bem dentro de quadra. E quando eu fiquei sabendo, assim, eu tive, era certeza já, né? Fiquei muito triste, né? Porque quando a gente vê que outra pessoa vem para o seu lugar, é porque não está satisfeito com o seu trabalho, enfim. Mas, enfim, era a Lloyd também, né? Era uma levantadora considerada aí uma das melhores do mundo, veio em alguns meses só para o Barueri, fez uma ótima Superliga, né? Enfim, mas eu nunca na minha vida, nunca tive mágoa, nada, sabe? Eu acho que foi muito, acho que Deus faz tudo certo na hora certa. E aí, logo quando acabou tudo teve a possibilidade de ir para o Osasco, onde foi maravilhoso também. Eu tive muitas experiências bacanas lá, sabe? Eu acho que eu tinha que, sim, ganhar muito dentro de quadro em liderança, sabe? Em comandar mais. E em Osasco eu ganhei demais isso, sabe? O Luiz Omar me deixava muito solta, assim, para ganhar mais nesse aspecto. E eu pude ver muito mais líderes lá também, sabe? Seguir o exemplo positivo, como Valeuska, apesar de já ter trabalhado com ela vários anos em outros lugares. Então, eu falo que eu estava no lugar certo na hora certa, sabe? Então é esse o meu pensamento e foi tanto que no outro ano, né, na temporada passada eu voltei, meu coração também ficou a mil, eu falo, o que que eu faço? Porque o Osasco foi tão bom, o que que eu faço? Volto pro praia, então foi bem difícil assim a decisão, né? Mas enfim, eu segui meu coração e voltei para o praia. E bacana, Claudinha, você falando isso, assim, de como talvez uma situação de adversidade seja um combustível. Muitos atletas usam isso para algo positivo, né? Você falou aí, me chamavam de gorda, eu fui lá e mostrei, trabalhei, provei que eu tenho minha qualidade. Fui lá, anunciaram a contratação de outro atleta na semana da final da Superliga, fui lá na igreja, trabalhei com isso para um combustível como algo positivo. Muito legal isso também. A gente já conversou com a Thaís, ela falou quando ela teve a lesão dela, ela trabalhou com as críticas para voltar ainda melhor. É muito legal essa capacidade dos jogadores de se reinventar e usar isso como algo positivo. Bem legal mesmo o seu relato nesse sentido. Duas opções, né? Ou realmente você pega isso e leva de algo positivo para você, ou você pega aquilo e se faz de vítima. Já que vem outra pro meu lugar, tô cagando e andando e tal. E isso não é a minha característica, não sou eu, sabe? Então, eu não tinha outro. Não é que não tinha outra opção, eu acho que não tem outra forma que a Claudinha não reagisse se não fosse realmente daquela forma, assim, de dar o meu melhor e realmente de escrever uma história muito bacana, que estava ali nas minhas mãos, nas nossas mãos, né? De escrever mais uma linha ali junto com o Praia. Legal, Claudinha. Então, perguntando aqui, uma jogadora referência para você no vôlei e quem que você acha que é a melhor levantadora do mundo na atualidade? Bom, a referência para mim, assim, a gente sabe que ela está mais no final da carreira ali, sempre foi a Valeuska, né? Eu joguei 6 temporadas já com ela e é um ser humano sensacional, uma pessoa que eu aprendo muito, né? Mesmo não sendo da minha posição. Falando da minha posição, para mim sempre foi Fofão. Eu admirava demais ver a Fofão jogando, a forma serena que ela joga, sabe? A forma de ser líder, era uma líder silenciosa, né? E até fala isso no livro dela, que é muito bacana. E é uma das referências.
E hoje, assim, tem muitas levantadoras no mundo, né? Muito boas. Mas eu acho que hoje, no momento, assim, quem vive o melhor momento é a Volos. É assim que fala, nem sei se é assim que fala. Mas eu acho ela muito boa. Tem uma mão muito boa, rapidinha, né? Você vê uma forma de liderança e tudo mais. Num contexto todo, sabe? Eu tento ver, assim, as levantadoras ou os levantadores, que eu gosto muito de ver masculino também, né? Não só de mão ali, mas da postura também. Eu tento trazer isso para mim. A polonesa aí, a Volos, assim, a gente fala do jeito que dá, né? Porque esses Exatamente. nomes aí, A gente nunca sabe pronunciar, né? Mas foi. o Claudinho tá perguntando aqui como foi jogar com a Pridarotti, como foi jogar com a Martinez, imagina, jogadores de excelente nível, né? Ah, com certeza. Bom, a Pri eu conheço desde a base. A gente jogou desde o infanto juntas, que foi em 2004. Já faz muitos anos isso. Jogamos base infanto, juvenil, em seleções também. Já em adulto, nós jogamos em São Caetano também. No Praia, na primeira final agora. E é sempre um aprendizado, né? A gente se conhece bastante, que é claro que a gente sempre evolui de um ano para o outro, né? E a gente sempre tem a agregar uma na carreira, na vida da outra. Mas são jogadoras muito alto nível. A Pri cresceu muito essa temporada. E a Martinez, gente, é incrível. Uma menina super do bem, ó, que alma boa. E como jogadora, sensacional, né? Coloca para cima ali na rede e deixa ela se virar. Não, brincadeira, mas é sensacional jogadora também. E só tem a evoluir mais, né? Uma menina ainda, né? Super novinha e você vê o tanto que ela evolui a cada momento assim da carreira dela. Quem acompanha mais. Bacana, Claudinho. Já estão chegando os 10 últimos minutinhos da live, foi fluindo aí, Rápido, né? não deixa nem ver o tempo passar. Eu queria que você falasse um pouquinho do começo da sua carreira ali em São Caetano do Sul, como é que foi seu início no vôlei, quando que você começou a jogar vôlei, quando também que você falou, pô, eu tenho uma chance de ser profissional aqui, eu vou seguir nesse caminho. Eu sempre fui apaixonada por moda, sempre fui apaixonada em dançar, em cantar. Eu queria ser artista. Só que o esporte sempre esteve presente dentro da minha casa. Meu pai jogou futebol, a minha irmã jogava vôlei. Então, nossa diferença de idade são de 8 anos, então eu sempre via ela jogando. E pela escola a gente sempre tinha os campeonatos, né, de vôlei, futebol, e sempre era o mesmo time. E o vôlei, a gente foi numa competição e um olheiro do Corinthians viu e chamou a gente para fazer uma peneira. E nós fomos e eu passei na peneira do Corinthians. E logo em 2000 foi meu primeiro ano de federado, e foi para Mirim. E aí as coisas foram acontecendo, sabe? Do Corinthians fui pro Osasco, depois fui pro, que era BCN na época, depois fui pro São Caetano, a seleção paulista, a seleção brasileira começou a aparecer. E aí passei uma fase difícil ali da transição de adulto, de juvenil para adulto. Fui para o Praia, que foi naquela que eu contei, né? Que eu falei, não, agora realmente é isso que eu quero. Então eu vou focar nisso, eu vou buscar os objetivos. E, enfim, eu acho que as coisas assim foram acontecendo ao natural, sabe? Realmente assim, com um trabalho ali muito árduo, não foi fácil. Nós passamos muitas coisas assim fora de quadra, financeiramente, não tinha dinheiro para pegar condução, não tinha um tênis para jogar, sabe? Então a gente passou muita coisa. Meu pai nunca deixou de existir, nunca, nunca, nunca. Meu pai desempregado, minha mãe sempre foi do lar. Eles abriram uma bomboniere para, sei lá, contar moedas para me dar de passagem, sabe? E deu certo, né? Até às vezes não tinha o dinheiro para a gente tirar, a gente pedia emprestado, e muita gente falava: ah, mas para que você vai dar dinheiro para essa menina? Manda ela trabalhar aqui atrás de vôlei, nada. E meu pai ficava quietinho, porque estava pedindo emprestado, né? Ele falava: não tem problema, eu vou trabalhar, eu vou pagar essas pessoas que eu estou pedindo emprestado, mas você não vai desistir. Ele sempre me incentivou muito, sabe? E eu até me emociono muito em falar, mas ele sempre me incentivou demais, demais, demais. E graças a Deus deu certo, sabe? As coisas foram acontecendo.
né? Eu sempre gostei muito de treinar, gosto até hoje de treinar. Então, quando eu era novinha, eu saía do treino, chegava em casa, meu pai treinava mais comigo, sabe? Eu tinha passada trocada, por exemplo. Eu ficava treinando minha passada para até dar certo, né? Então, eu sou assim até hoje. Até hoje, eu tenho bola em casa, eu faço medicina e bola até hoje. Então, eu acho que o caminho é esse, assim, e eu sempre fui muito determinada. Então, eu não sei, assim, eu vou sempre dar o meu melhor para sempre chegar ao meu auge, sabe? Eu acredito muito que de todos esses anos que eu passei no voleibol, meu momento hoje é o meu auge. Só que eu tenho, se Deus quiser, mais auges ainda, sabe? Eu acredito muito que eu tenho uma margem muito grande para crescimento, que eu amadureci muito tarde, sabe? Dentro do esporte. Então é isso, assim, sabe? Eu acho que as coisas foram acontecendo e quando eu vi, eu já estava no profissional, já estava ali no meio de pessoas, de jogadoras de seleção brasileira, jogando contra e dando certo, sabe? Então, isso, às vezes a gente até para assim e fala, poxa, deu certo mesmo, né? Mas Deu muito sim, certo. Ô, Claudinha, primeiro, manda um beijo aqui, por favor, pro Ronaldo Carvalho, que eu acho que ele vai infartar aqui, porque já me oi, mandou Ronaldo, um beijo. umas 20 mensagens aqui, tadinho, senão ele vai infartar. Ô, Claudinha, deixa eu perguntar para você, responda aos corações ansiosos, praianos, você já pode adiantar alguma coisa sobre renovação, falar sobre o futuro? Então, o nosso contrato acabou, né? Faz pouco tempo, até estou de camiseta aqui em respeito a essa quarentena que a gente está passando, né? Quarentena eterna. Mas a gente está em negociação ainda, tem muita coisa acontecendo, né? Eu acredito eu. A gente fica aí sem saber muita coisa, né? Com essa um monte de coisa acontecendo, então a gente não sabe muito. Mas a gente está conversando aí, em negociação, ajustando os últimos detalhes aí. Vamos ver, gente. Vamos ver. Mas logo mais eu acredito ter notícia. Assim, não sei de nada, tá, gente? Mas eu acho que ela fica assim. E deixa eu perguntar, Olimpíadas 2021 é um objetivo ainda? Tá no radar? Ah, com certeza. Vou me empenhar ao máximo dentro de quadra. Meu primeiro objetivo, com certeza, é com o clube que eu for fechar, né? Mas então, eu vou dar o meu melhor, que nem eu disse, eu estou me cuidando, quero muito uma temporada assim, pensar em voleibol, sabe? Não pensar em dor, como foi a passada, de só estar serena para pensar em voleibol, em crescimento. E a Olimpíada, a seleção vai ser uma consequência do trabalho, eu acredito, né? Acho que o Zé até deu essa entrevista esses dias, ou foi uma live, né? Falando que seleção vai ser quem estiver melhor no momento. Então, eu acho que é isso. Seleção sempre foi isso, né? Então, vou dar o meu melhor, sim, que eu acredito que a Olimpíada é o sonho de qualquer atleta. Claudinho, o Jean Vitor tá perguntando pra você quem que foi a melhor jogadora dessa temporada na Superliga. Se você tem a oportunidade, o sonho, perdão, de jogar no exterior, ter uma experiência fora do país. Bom, gente, tivemos muitas revelações essa temporada, como sempre temos, né? Mas eu acredito muito, assim, pela superação, pelo que veio evoluindo a temporada toda. Eu acho que a Thaísa mereceu muito, assim, fa falar, né? Que ela foi uma jogadora sensacional, como sempre foi, né? É como você mesmo disse, que ela mesmo falou, que muita gente não acredita na gente. E a lesão dela foi muito complicada, né? Eu lembro que na seleção do ano passado que a gente foi, nós estávamos juntas. E a gente conversava muito sobre isso. Eu via também o sofrimento dela ali, o tanto que ela buscava a sua melhor forma. Só que é difícil, né? Então a gente vê o que ela conseguiu, eu até me arrepio, e é muito bacana isso. E além de adversárias dentro da quadra, a gente torce pela pessoa. Ainda mais que a gente sempre soube a profissional que ela era e vê-la jogando nesse alto nível de novo, realmente eu fico feliz e eu dou realmente o MVP para ela. E se eu Sobre gostaria jogar de... fora. Isso. Eu tenho vontade, sim. Há uns anos atrás eu não tinha, mas eu tenho, sim. Eu acredito que tudo é evolução na nossa vida, na nossa carreira.
Mas eu falo que enquanto eu estiver bem aqui, em crescimento, talvez sair, não sei se vale a pena, sabe? Mas isso eu acredito muito também que vai ser do momento, se o coração falar mais alto, aí quem sabe, né? Com certeza, Claudinha. Vamos fazer uma última pergunta aqui, acho que dá tempo ainda. Vamos subir aqui. Uma pergunta, uma dúvida minha própria. Ninguém perguntou não, mas eu tenho um interesse nessa questão. Sobre a relação das atletas com exército, seleção militar. Como é que funciona esse apoio do exército, a relação de vocês com as seleções militares e como é que são essas experiências também para vocês? Bom, eu não sou mais do exército, né? Esse ano acabou para mim. Mas olha, o apoio do exército é sensacional. Muita gente não sabe, né? Ou também não se fala disso. Realmente eu vejo muitas críticas em relação a isso. Só ganham dinheiro, não são militares. Não, nós somos militares, sim. Nós temos o treinamento militar, além do voleibol. Para você entrar, você tem o treinamento militar. Claro que ele não é tão pesado como realmente o militar de carreira, mas nós temos sim o treinamento militar. E eu falo assim, seleção militar, o exército tem tudo a ver com o esporte, né? Que você tá ali se doando ao máximo o tempo inteiro, no seu limite o tempo inteiro. Então eu falo que tem tudo a ver. Desde o primeiro ano que eu fiz o estágio lá, nossa, o estágio, você sai de lá renovada, outra pessoa, pensamentos completamente diferentes, dá mais importância para muitas outras coisas, sabe? Enfim, você fala assim, nossa, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver, assim, são pequenas coisas que é muito bacana, sabe? E o campeonato, ele é muito bacana também. Muita gente fala, mas não tem nem adversário. Realmente, alguns adversários são, porque elas são militares, né? Nós somos militares. Só que Uhum. muitos times são militares de carreira. Então, não tem o treinamento de voleibol como a gente tem todos os dias. Só que a gente tem uma China que todo ano tem jogadoras lá tem campeões olímpicas lá, né? E quantas vezes nós batemos na China, né? Lógico, muitas vezes a gente também apanhou, mas nós batemos também muitas vezes, vou contar, nós batemos muito mais até, né? Então não é um campeonato de você jogar fora. Eu acho que é muito mal falado no nosso Brasil, muito mal valorizado, né? E é uma coisa sensacional, de verdade. Eu até fico triste quando eu lembro que eu não faço mais parte. Mas também eu não. Mas contribuiu bastante. Ah, Claudinha, já deu aqui o contagem regressiva, infelizmente, está apontando 1 minuto. Eu espero que eles não caiam com a gente antes disso. Realmente agradecer aqui todo mundo que participou, foi uma participação incrível, muita gente perguntando aqui. Também agradecer pessoalmente você por ter atendido a gente com tanta gentileza e atenção. Pessoal, eu posso falar aqui que realmente é rasgando seda mesmo. A Claudinha das atletas mais simpáticas, mais atenciosas aí do circuito, que atende a gente com maior boa vontade. Então é realmente agradecer você por esse papo incrível. Eu tenho certeza que a gente poderia ficar falando aqui mais 20 horas sobre vôlei, porque muita coisa acabou que não deu para falar também. Mas agradeço você e a gente está sempre com as portas abertas para você. eu agradeço também pela oportunidade. Deixo um beijo para todo mundo. Eu sei que por mim, eu gostaria de responder todas as perguntas, mas é muito difícil, o tempo é curto, né? E a gente vai falar de voleibol, se deixar, igual você falou, muito tempo. Mas é isso, gente. Agradeço. Vamos ter muita